Agora com vocês também sobre essa questão envolvendo a não contratação, né, mais de jogadores e do caso do Mina, onde eu vou deixar essa matéria aqui, ó, lá do André Hernan, tá aqui, ó, Cruzeiro encerra o ciclo de contratações dessa janela, não haverá mais reforços para o meio do ano, a janela inclusive foi considerada excelente pela cúpula celeste, né? Informação também lá do Felipe, do portal do UOL. Até o Pedro Lourenço, nessa entrevista coletiva que foi, né, do Alexandre Matos e do Pedro Júnior, ele falou sobre isso, que o Cruzeiro já estava meio que sem caixa, que não iria mais trazer jogadores. A grande questão é, será mesmo? Então, essa questão envolvendo o Mina foi um assunto muito especulado aqui nos últimos dias. Eu vou deixar aqui os números dele aparecendo na tela para vocês, que eu já cansei de trazer aqui as atualizações do canal, mas a grande questão do Mina é o seguinte, ele tem interesse de continuar no futebol europeu e nesse momento ele está disputando a Copa América, né? Inclusive não sei se ele vai jogar contra a seleção, estou gravando antes do vídeo, mas é um jogador que sempre se destaca nos torneios, assim como o James Rodrigues. Então, dependendo se aparecer uma questão da Europa, eu acho difícil o Cruzeiro poder avançar na contratação do Mina. E eu entendo também se você pensar, pô, se o Mina for contratado, quem que sai do time do Cruzeiro, né? Vai sair o João Marcelo ou o Zé Ivaldo? Difícil, viu? Eu tiraria o Zé Ivaldo só pela questão da idade, né? Porque eu prefiro o João Marcelo com seus 23 anos ter uma possibilidade maior de contratação, de valorização, né, para uma venda no médio e longo prazo. Então, o Mina, que tem 29 anos de idade, tem algumas questões dele que é difícil de entender. Primeiro, o fato dele ter esse contrato com o Cagliari, que se encerrou nesse dia 1º de julho, né? Então, em julho, ele não tem mais vínculo. Mas, pelo incrível que pareça, ele assinou um contrato meio que de exclusividade com o Cagliari, que se ele fosse transferido para uma outra equipe até em agosto, o clube teria que pagar 10 milhões de reais para o Cagliari como uma compensação financeira. Não entendi, sinceramente, que história é essa. Então, a grande questão é que, além dele não estar livre, ou seja, só o salário dele e luvas já seria perto de 1 milhão de reais, que é muito caro aqui para a realidade brasileira. E ainda teria essa compensação financeira, aí sinceramente ficaria bastante complicado. E depois desse período que passa essa multa, né, rescisória, eu não sei ao certo se ele poderia chegar, porque se ele consta como jogador livre ou não. Porque aí para ele chegar em setembro, por exemplo, e aí a janela de transferências, pelo menos para jogadores, no caso, que tem vínculo, né, não poderia chegar, porque ela se encerra no final do mês de julho, né, abre 10 de julho e, se não estiver enganado, se encerra dia 30, é um período de quase 20, 25 dias até ter esse encerramento. Então, eu acho que seria um jogador muito fora da curva se o Cruzeiro conseguir resolver essa situação com o Cagliari e ele tiver uma redução salarial, 600 mil, 700 mil e não aparecer nada da Europa, pode ser uma boa. Não sabemos até onde, né, que a Colômbia deve seguir na campanha na Copa América. Eu tenho certeza que ele deve definir esse seu futuro logo depois da competição, que aí eu acho que a Colômbia é favorita, né, também, assim como o Brasil, Argentina, Uruguai, a chegar ali nas semifinais, dependendo até na final mesmo, e o Mina certamente como titular. Outro ponto que pode favorecer nesse caso seria essa relação envolvendo o João Marcelo, que eu já falei aqui no canal, recebeu uma proposta então de 6 milhões de euros, que seria quase 30 milhões de reais, 33 milhões de reais, para ter uma venda do jogador, que igual eu falei, eu acho que não compensaria nesse momento, até pela técnica, né? Se você perde ali o João Marcelo, é uma perca muito séria e o Cruzeiro acabou de comprá-lo por um valor próximo da casa dos 6 milhões de reais, dos 8 milhões de reais, melhor dizendo. Não foi um valor baixo, né? Mas pelo que ele vinha jogando, saiu um preço muito interessante. Não é à toa que o Cruzeiro faz esse pagamento e passa nem 2 dias depois, 3 dias depois da sua renovação, já tem aí essa história envolvendo o Krasnodar, se não estiver enganado, com essa proposta aí de quase 30 a 35 milhões de reais. Pode ser que o Cruzeiro tente aumentar esse valor? Pode ser, mas eu acho que seria uma perca muito grande de um dos seus principais zagueiros, que pode sim jogar o restante dessa temporada, ajudar muito o Cruzeiro, jogar uma Libertadores, espero eu, no ano que vem, e se valorizar ainda mais. E quem sabe daqui 2 anos o Cruzeiro venda ele, ao invés de 30 milhões, 35, por 55, 65, 70 milhões, por que não? Até porque é um jogador que pode se valorizar muito, entregar muito tecnicamente para o Cruzeiro e que só tem 23 anos, né? Então daqui 2 anos ele ainda vai ter só 25, então ainda teria um potencial de revenda muito interessante, seja para o futebol da Arábia, do Catar, da Rússia, né? Que geralmente tem uma condição financeira muito boa. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Como que você vê essa história envolvendo o Mina? Eu, particularmente, não tenho muitas esperanças de que vai ter um avanço nessa atual janela. Tudo bem que o Cruzeiro, o Alexandre Matos, o Pedro Lourenço, pode estar falando uma coisa e no final pode trazer um jogador.
que eu tô curioso para saber, beleza? Esse próximo jogo do Cruzeiro contra o Corinthians não é fácil, mas aqui na Esportiva eu quero aproveitar que o Cruzeiro tá com uma fase boa e tá com uma boa cotação, ó, de 1,64 pra gente fazer aqui umas apostas. Vitória do Cruzeiro pagando então 1,64, R$40, voltaria a 65,70. Você pode começar com valores baixos. Vamos colocar aqui, ó, o valor que eu tenho ali de saldo, R$13,41. Vamos colocar 12 aqui, só para eu mostrar um negócio para vocês. R$12 para o Cruzeiro vencer, voltando 19,68. Lembrando, tem jogos da Eurocopa, tem os jogos da Copa América. Então o que você pode fazer, né? Eu tô confiante que vai ter alguns jogos aqui que pode acontecer uns resultados. Vamos lá, vitória do Palmeiras fora, vamos aqui numa vitória do Cruzeiro e do Flamengo em casa também, beleza? Agora Copa América, como que eu encontro aqui, né, Gustavo, na Esportiva? Vem aqui em futebol, Brasil e Série A não, Internacional, né, melhor dizendo. Vamos lá, Internacional, Campeonato Europeu e Copa América. Copa América, né? Argentina e Equador. Tem o jogo do Brasil e eu, sinceramente, estou bem na dúvida nesse jogo. Mas eu vou aqui pro Cruzeiro, não, pro Brasil empatar ou vencer nessa partida em tempo normal. E ainda tem mais um resultado. Deixa eu ver. Colômbia vencendo o Panamá, eu acho que não é fácil. E tem um jogo que também é da Eurocopa. Vamos lá ver o que tem aqui de bom. Campeonato Europeu. Portugal e França, rapaz, aqui o treino foi difícil, hein? Inglaterra, nossa senhora, mas pra gente aumentar essa odd aqui, vamos lá, vitória da Holanda, eu vou numa vitória da Espanha no tempo normal, vitória da França e vitória da Inglaterra. Como que fica esse negócio todo, Gustavo? 10 opções, a odd é de 294. É difícil, gente, de acontecer? É muito difícil. Mas eu posso apostar R$1 para voltar a 294. Por isso que eu gosto da Esportiva, que te dá essas várias opções, tá? Então o link tá aqui embaixo, já fiz aqui minha aposta. Se quiser copiar aqui o bilhete, não é fácil, é difícil, né? Alguns resultados aqui baterem. Mas, cara, que cotação, viu? Tá aqui embaixo na descrição para vocês. Vou falar com vocês sobre o Dineno. Primeiramente, sobre essa notícia da volta do atacante, que é uma notícia boa, né? A recuperação dele ter evoluído. Eu vou deixar essa notícia que tivemos em atualização do Samuel Venâncio, tá aqui, ó, aparecendo para vocês. O atacante Juan Dineno completou um mês desde a sua cirurgia e recentemente já começou a correr no campo. Se a recuperação continuar nesse ritmo, não seria surpresa vê-lo de volta antes do esperado, possivelmente ainda nesse mês de julho, né? Ele voltar a ser relacionado e quem sabe no início do mês que vem, em agosto, ele já está à disposição. Notícia muito boa e que aí, na minha opinião também, acaba até terminando aquele boato de que o Cruzeiro poderia contratar um outro centroavante. Tendo o Dineno já agora para esse segundo semestre inteiro, né, eu acho que já é uma excelente opção, até porque quando foi especulado essa cirurgia, todo mundo ficou, putz, ele vai voltar quando, né? Setembro, final de agosto, vai perder ele vai voltar na 25ª rodada do Brasileirão, aí seria uma grande perca para o Cruzeiro, ainda mais que quando ele se lesionou, ninguém sabia, né, que ia ter a SAF, ia chegar o Pedro Lourenço, e aí ter várias opções para o ataque. Então, o Juan Dineno, então, foi especulado no Grêmio, teve essa especulação envolvendo o jogador, não foi uma proposta oficial, não teve um avanço, então, eu nunca ouvi essa notícia, tá? Mas teve essa especulação justamente porque o Grêmio busca um centroavante e o Juan Dineno, se você for ver, né, o último jogo dele ainda foi no Campeonato Mineiro, a final, 3-1 pro Atlético, e depois ele jogou aquele empate em 3-3 contra o Alianza, né, que ele se lesiona, podia nem ter jogado, né, nossa, que resultado terrível, mas jogou aquela partida, se lesionou, teve um incômodo e aí depois que foi visto, né, que teria essa cirurgia lá no dia 4 de abril, dia 11 de abril, então tem aí um pouco mais de 2 meses que ele não entra em campo com a camisa do Cruzeiro, vai ficar aí quase 4 meses no total, mas espero que volte, que sem dúvidas tem muito potencial. 14 jogos no ano, 5 gols marcados. Se ele saísse pro Grêmio, Gustavo, você gostaria? Olha, sinceramente não, tá? Mesmo que o Cruzeiro contratou o Caio Jorge, tem o Lautaro Dias que pode jogar como um falso 9, apesar de que eu não gostaria, eu acho que o Caio Jorge, o Juan Dineno e o Rafa Silva, que são as opções de hoje para o clube, mas o Juan Dineno eu vejo que dependendo, não ficaria nada surpreso se ele fosse o titular e o Caio Jorge jogasse pelo lado ou, por exemplo, entrasse no segundo tempo, porque é um centroavante com características únicas no elenco do Cruzeiro. O Caio Jorge, eu diria que ele tem mais movimentação, até a altura, né, faz diferença. O Dineno tem 1,85, o Caio Jorge tem, se eu não estiver enganado, 1,80 ou 1,77, eu esqueci aqui agora, mas o Juan Dineno é mais alto, então dependendo da característica de jogo do Seabra, eu acho ainda que o Dineno pode ser uma baita opção para o decorrer desse ano. Vale lembrar que no ano passado ele não foi muito bem pelo Pumas, porém se você vê os números recentes, tipo de 2022, 21, pelo Pumas do México, era sempre uma média de 17 a 20 gols por temporada. Por exemplo, em 2019 pelo Deportivo Cali, 27 gols. 2022, né, pelo Pumas, foram no ano um pouco mais de 17 gols marcados também. Então é um jogador que chama muita atenção e apesar dessa especulação ou qualquer outra história envolvendo um atacante, não acho que vai ter essa sua saída. Vale lembrar também que o contrato dele com o Cruzeiro não é curto, tá? Vai até o final
da próxima temporada, pelo que eu vi aqui, até o final de 2025, e dependendo se ele tiver um bom desempenho, quem sabe o Cruzeiro não possa até renovar, né, esse seu contrato. Enfim, acho que tem muito ainda para jogar, não acho que deve sair tão cedo da equipe do Cruzeiro, e eu gosto muito do Dineno. Você também gosta do jogador ou discorda? Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre essa possibilidade. Outras sugestões de conteúdos que eu trouxe recentemente aqui no canal vão estar aparecendo aqui na tela final para vocês, e nos vemos aqui numa próxima. Valeu!